O GP da França de Fórmula 1 foi justamente um marco nesse campeonato. Marco esse que pode representar exatamente a hegemonia da Red Bull a partir de agora nesse ano de 2022. Mas será mesmo que Max Verstappen praticamente já garantiu a sua vitória após esse GP de Paul Ricard de Fórmula 1? É sobre isso que nós vamos falar agora na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e esse circuito de Paul Ricard foi incrível para que nós pudéssemos definir algumas coisas para esse ano de 2022 e nos revelou algumas atitudes dos pilotos e das equipes que realmente farão a diferença no resultado do campeonato desse ano especificamente. Nós vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo, explicando exatamente o porquê Max Verstappen conseguiu conquistar a vitória, por que realmente ele deve acabar conquistando esse campeonato, por que isso foi um marco para mostrar qual deve ser o resultado e por que Charles Leclerc talvez não seja tão capaz assim de se tornar campeão, pelo menos nesse momento de sua carreira. Vamos falar tudo sobre esse assunto. Não esqueça antes de deixar o seu like aqui embaixo, o seu joinha faz toda a diferença, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com todos os seus amigos. Mas vamos parar de enrolação e explicar exatamente o que está acontecendo na Fórmula 1 e por que talvez o campeonato já tenha sido decidido nesse GP da França da categoria. Vamos começar do começo do campeonato para entender exatamente o que está acontecendo e realmente revelar um aspecto que já é muito interessante na disputa por esse ano de 2022. No início do ano, para quem não se lembra, a Ferrari já era considerada como a verdadeira campeã desse ano. Para quem não se lembra exatamente do que estava acontecendo, Max Verstappen e Sérgio Pérez recorrentemente perdiam corridas por problemas de confiabilidade no RB18. Para quem não se lembra, Max Verstappen e Pérez ficaram fora da primeira corrida do Bahrein, mesmo fazendo uma boa campanha naquele fim de semana específico. Posteriormente a isso, diversas vezes tanto o piloto holandês quanto o mexicano tiveram que sair da corrida ou então de sessões de treino, justamente porque a Red Bull não tinha a capacidade de aumentar a confiabilidade do RB18. Inclusive, eu cansei de fazer vídeos explicando o porquê a Red Bull vinha tendo tantos problemas, mas aparentemente o feitiço virou contra o feiticeiro e a partir ali do GP de Barcelona, a Ferrari começou a sofrer exatamente com o mesmo problema, mas ao contrário da Red Bull, começou a ter os motores dando PT, perda total, e assim tá tendo que trocar diversos componentes importantes e ser penalizada em diversos GPs. E esse já é um ponto que a gente precisa considerar. A Red Bull tem um poder de adaptabilidade impressionante não apenas com o RB18, mas com todos os outros carros em que ela construiu nos últimos anos da Fórmula 1. A gente percebe esse poder com o RB16B, o RB16, RB15, RB18 e qualquer outro carro que a Red Bull já tenha construído para disputar um campeonato, seja com Ferrari ou até mesmo com a própria equipe Mercedes. Isso é sim uma qualidade inacreditável e que já coloca a Red Bull um pouco à frente da Ferrari quando nós pensamos em adaptabilidade. E esta grande adaptabilidade gerou justamente um dos maiores trunfos da Red Bull para esse ano de 2022, que está relacionado à confiabilidade de seu carro. Não apenas confiabilidade relacionada à unidade de potência, mas a todos os sistemas do carro, que apesar de terem ficado cada vez mais leves, são realmente consertados na medida correta e medida essa que permite com que o carro seja cada vez mais eficiente, mas sem perder em questão de desempenho. Ou seja, a Red Bull consegue sim ser extremamente confiável. Não é à toa que após esses primeiros reveses nesse ano de 2022, ela vem tendo a capacidade de terminar recorrentemente no pódio em praticamente todos os GPs. Ao contrário da Ferrari, que a partir do GP de Barcelona acabou perdendo diversas corridas por problemas no seu motor, seja de Carlos Sainz, Charles Leclerc e até mesmo outros pilotos que são clientes da Ferrari utilizam a motorização da equipe italiana. Mas beleza, a confiabilidade sem sombra de dúvida é a bola da vez, é o que todo mundo está falando e a gente já cansou de falar sobre essa confiabilidade superior do RB18. Mas quais outros aspectos que a Red Bull realmente também tem
em vantagem. Um deles está ligado à estratégia da equipe, de seus pilotos. Cara, não tem jeito de falar algo diferente. Quando nós pensamos em estratégia na Fórmula 1 e comparamos Ferrari com a Red Bull, a gente percebe. A Ferrari muitas vezes faz algo que é óbvio que deveria ter sido feito diferente. As pessoas que estão assistindo a corrida percebem que ela deveria ter feito diferente, enquanto os engenheiros que têm todos os dados ali na sua mão não conseguem entender o porquê talvez um piloto deveria ter parado nos boxes ou então não deveria ter parado nos boxes. Ou seja, muitas vezes a Ferrari vacila em questões de estratégia. Isso é recorrente, praticamente todos os GPs, e não é desse ano não. Já faz muitas e muitas temporadas que a Ferrari é mestra em exagerar ou errar em estratégias de seus pilotos. É ridículo, para falar a verdade. No ano, por exemplo, lá de 2008, há mais de 10 anos atrás, ela já errava e muito com Felipe Massa, o brasileiro, que perdeu o campeonato no final do ano por apenas 1 ponto com relação a Lewis Hamilton. Enquanto isso, nós temos a Red Bull em comparação, que faz estratégias perfeitas com Max Verstappen. Eu não me lembro, sinceramente, a última vez que a Red Bull exagerou, a última vez que ela errou em uma estratégia com o piloto holandês. Isso sem contar que a velocidade de troca de pneus também é espetacular nos boxes. E apesar de não ser algo determinante para uma vitória, é algo que com certeza faz muita diferença também numa disputa por campeonatos. Mas beleza, a gente já sabe, Red Bull é mais confiável, ela é mais inteligente quando nós pensamos em estratégia, mas e quando a gente fala sobre qualidade do carro? Aí a coisa muda um pouquinho realmente de lado. Eu acredito que nesse momento do campeonato, a Ferrari tem sim um F175 superior ao RB18, não apenas em qualificações, mas também em ritmo de prova. Quando nós percebemos o que aconteceu nesse GP da França de Fórmula 1, a gente percebe que Charles Leclerc, se não tivesse batido naquela barreira de pneus, muito provavelmente conseguiria se distanciar de Max Verstappen até o fim da corrida. Isso para mim pelo menos estava óbvio. Acredito que para todos que assistiram a corrida é exatamente isso que deveria ter acontecido. Mas quando a gente analisa a questão de velocidade de retas, a gente percebe que em circuitos com muitas altas velocidades, a Red Bull tem sim uma certa vantagem. Isso tudo justamente por conta do seu conceito de baixa pressão aerodinâmica e o seu motor Honda, que aparentemente foi criado justamente para ter uma velocidade final muito alta no final ali das retas dos circuitos, o que é sim uma grande vantagem quando a gente compara para a equipe Ferrari. Como eu já disse em outros vídeos aqui do canal, muitas vezes se você tiver um carro muito rápido e principalmente uma grande velocidade final, você tem condições incríveis dentro da Fórmula 1. Condições essas ligadas principalmente a uma ótima batalha entre outros pilotos, já que tendo um carro muito veloz, você tem condições de fazer ultrapassagens mais facilitadas no meio da reta. E em momentos de defesa de posições, você também tem uma grande vantagem, já que muitas vezes, mesmo abrindo o DRS, os rivais da Red Bull não conseguem ser tão velozes de reta quanto os próprios carros da equipe dos Touros Vermelhos. Como foi o caso mesmo de George Russell contra Sérgio Pérez nesse GP, que não conseguia se aproximar muitas vezes do piloto mexicano no meio das retas, já que Pérez tinha condições ali de ser extremamente veloz nessa parte do circuito, o que é também uma grande vantagem para a equipe austríaca. E até aqui a gente já falou sobre a equipe, já falamos sobre o carro, sobre o desenvolvimento, estratégia e tudo mais, mas a gente não falou ainda sobre o piloto. E eu venho falando aqui nesse canal muitas vezes que Charles Leclerc é um piloto, pelo menos na minha opinião, um pouco melhor do que Max Verstappen em algumas condições. Já falei isso em live, já falei isso em vídeo, mas eu venho aqui justamente para dizer que eu queimei minha língua. Eu acho que eu estava errado sim. Analisando esse GP da França e também o que aconteceu em Imola, dá para perceber que Charles Leclerc muitas vezes é sim levado pelas suas emoções e que por conta disso acaba cometendo erros que influenciam diretamente na decisão do campeonato. É melhor explicar um pouco melhor quando eu falo sobre esse assunto. Em Imola, naquele momento, Charles Leclerc buscava conquistar uma posição com relação a Sérgio Pérez. Ele buscava conquistar aquela posição, terceiro lugar, para conquistar mais pontos.
Por isso acabou exagerando na chicane e bateu na barreira de pneus. Naquela situação não perdeu tantas posições, mas acabou perdendo a oportunidade de conquistar pelo menos uma quarta colocação naquele GP de Imola de Fórmula 1. Agora na França, sentindo toda a pressão de Max Verstappen, ele acabou cometendo um erro que ele não havia cometido nem na qualificação e nem nos treinos livres. Acabou acelerando o carro no momento completamente inadequado, o que fez com que ele girasse na pista e acertasse a barreira de pneus com a frente de seu carro. Um desastre para a equipe Ferrari e principalmente para o piloto monegasco, que admitiu que se continuar cometendo esses erros, ele não merece vencer o título desse ano de 2022. Então, para você que vive dizendo que Charles Leclerc deve sim se tornar campeão, ele merece e realmente ele é um piloto que não comete erros, não é muito bem isso que está acontecendo. Ele tem sim se sentido influenciado pela pressão decorrente da disputa entre ele e Max Verstappen. Não tem como negar que ele é um ótimo estrategista, ele consegue construir estratégias dentro da pista, um ótimo piloto em disputas por posições, ultrapassagens e defesas também. A gente percebe que ele é frio nesses momentos, mas em outras situações ele permite sim que seus instintos, suas emoções influenciem no resultado de uma corrida, o que é muito maléfico para o campeonato dele. Enquanto isso, nós temos o Max Verstappen, que é muito mais frio, um piloto mais experiente, mais completo, principalmente após as disputas ali com o Lewis Hamilton no ano de 2021 e que realmente fizeram toda a diferença na carreira de Max Verstappen para que ele se tornasse o piloto que ele é hoje. Isso não quer dizer que Charles Leclerc nunca conseguirá ganhar o campeonato mundial e muito menos batalhar contra Max Verstappen. Quer dizer apenas que nesse momento do campeonato, com a maturidade que Charles Leclerc tem, para mim pelo menos é muito óbvio que ele está muito abaixo de Max Verstappen e pelo menos nesse momento específico, a Red Bull aparentemente já venceu o campeonato de pilotos para esse ano específico. Talvez a Ferrari consiga vencer o campeonato de construtores, quem sabe? Mas de pilotos parece que a Red Bull já venceu, pelo menos nesse GP da França de Fórmula 1. Claro que isso não é uma aposta, não é uma sugestão de aposta, nem nada disso. Essa é apenas a minha opinião, minha visão até esse exato momento. Inclusive eu gostaria que você comentasse aqui embaixo se você concorda comigo, se aparentemente a Red Bull realmente já se sobrepôs tanto a Ferrari e Mercedes em diversos setores que me parece que o campeonato já está garantido. Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Claro que eu vou falar o que eu acho sobre isso tudo, o que eu penso sobre essa situação. Claro que eu já dei um palhinho aqui mais ou menos sobre o que eu acho dessa situação, sobre o que eu penso, mas no fim das contas eu acredito sim que nesse momento, depois desse GP da França, a Red Bull aparentemente já tem ali um resultado incrível nas mãos. Está distante no campeonato de pilotos, talvez não tão distante assim do de construtores, quando a gente pensa na somatória, né, de 2 pilotos por corrida, onde uma equipe pode conquistar ali 25 mais 18 pontos, o que daria ali 43 pontos se algum dos 2 pilotos não fizerem a melhor volta. Ou seja, é possível sim somar 44 pontos por corrida entre as equipes, mas ainda assim, me parece que a Red Bull tem sim grandes chances de vencer o campeonato de construtores. No fim das contas, após esse GP da França, acredito eu sim, Max Verstappen deve se tornar bicampeão mundial da Fórmula 1 ao final desse ano. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo se você gostou da análise que eu fiz. Se inscreva nesse canal e ative o sininho e claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!